E nesse exato instante nós já vamos abrir espaço aqui ao vivo conosco, Sérgio Maia. Sérgio, bom dia. Bom dia Wadson, bom dia a todos. Eu estou ao lado de Eduardo Elias Mourani, ex-vereador da cidade, e o assunto que nós vamos debater, o assunto que nós vamos conversar hoje, seria a guerra entre Rússia e Ucrânia. É um assunto que está aí na pauta, de todas as mídias. Durante a Assembleia Geral da ONU, na semana passada, o Brasil ele já defendeu o cessar-fogo, entre a Rússia e a Ucrânia. Ou seja, o Brasil ele é pela paz, mas mesmo assim ele foi bastante criticado pelo consórcio da mídia, um consórcio aí formado pelas maiores mídias do Brasil, que aliás me pareceu que essas mídias, Eduardo, elas desejam que o Bolsonaro tomasse uma posição, ou seja, que ele decidisse ali apoiar um ou outro país. Eu gostaria, Eduardo, que você colocasse aí a sua expressão, como que você está avaliando essa situação. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Watson. Bom dia, amigos ouvintes da URC. Sempre um prazer estar com vocês. E quero também mandar um abraço pro Chester, um grande companheiro. Enfim, é sempre bom estar com vocês, conversar, sobre política, sobre o que acontece no mundo, Porque essa situação, lá da Ucrânia tem uma importância muito grande, é muito preocupante, Porque nós estamos diante de uma guerra. É a pior situação da Europa desde a Segunda Grande Guerra. E os perigos ali são grandes, da guerra se expandir, da coisa virar uma coisa, do conflito virar crescer, vamos dizer assim. Então, eu particularmente entendo que o posicionamento do Bolsonaro está correto, porque o Brasil mantém relações tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. A Rússia é um parceiro importante do Brasil na questão do fornecimento de fertilizantes, o cloreto de potássio. Tanto que isso motivou a ida do Bolsonaro recentemente à Rússia, para conversar com o Vladimir Putin lá. Agora, eu vejo que esse consórcio de mídias aí, ele foi criado e tem um posicionamento oposicionista ao Bolsonaro. Ele foi criado num primeiro momento para divulgar dados sobre a pandemia, mas no frigir dos ovos acaba sendo uma frente de oposição ao Bolsonaro. Haja visto que eles castigam o Bolsonaro diariamente, e colocando críticas sempre no sentido de combater as ideias do Bolsonaro. Eu vejo dessa forma, É isso. Agora, com relação ao conflito em si, lá na Ucrânia, a cabeça da gente vai a mil, Você começa a pensar, você começa a analisar a situação lá da região, as questões geopolíticas envolvidas, Tem muita coisa por trás disso. E eu não vejo um santo e um demônio ali na história. É uma coisa complicada ali, Nós vamos, por exemplo, a Ucrânia é fruto do desmanche da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
que aconteceu em 1991. Né? E depois, em 99, né? Não vou entrar em muito detalhe, porque a história ali vai longe. Em 99, o Vladimir Putin assumiu o poder lá, na Rússia. E a Ucrânia é o que se interpõe entre a Rússia e o Ocidente, vamos dizer assim. Ou seja, a Europa, né? E a alegação do Putin para ter invadido a Ucrânia é que a Ucrânia iria se transformar numa ameaça à Rússia. Por quê? Porque estava se cogitando a Ucrânia entrar para a OTAN, né? Que foi uma união de países que aconteceu em 1949, né? Com o objetivo de se protegerem contra quem? Contra os russos, né? No caso, né? No seguinte sentido, se algum desses países, né, Inglaterra, França, Alemanha, Romênia, se algum desses países fosse, vamos dizer, ameaçado, seria o mesmo que ameaçar qualquer um dos integrantes. Aí a possibilidade da Ucrânia fazer parte da OTAN, o Putin viu como uma ameaça. Por quê? Porque a OTAN iria colocar mísseis, base de mísseis, bases militares, enfim, no território ucraniano, o que colocaria Moscou, a capital da Rússia, a 600 quilômetros, né, da divisa da Ucrânia. Ou seja, é uma questão estratégica importante, né? Por quê? Porque nós vamos na história e vamos perceber que o Napoleão perdeu a guerra quando invadiu a Rússia. Por quê? Fome e frio. A distância que tem que percorrer, questão de logística. O Hitler, quando invadiu a Rússia, tomou pau também. Por quê? Por causa do frio e da fome. Você ter uma logística para milhares de soldados, né, naquele frio que faz lá, porque pensa num lugar frio, é lá, né? Então é isso. Então são questões estratégicas, né, de geopolítica aí, envolvidas aí nessa atitude do Putin ter invadido a Ucrânia. Na verdade, ele quer anexar, ele quer expandir os limites, né, as suas fronteiras, para o que era antes a União das Repúblicas Socialistas lá, soviéticas. Então, isso não é o Eduardo Elias que fala, né? Essa é a análise de pessoas que tratam da geopolítica e que estudam a geopolítica, né? Então, é isso. Agora, existem mais coisas aí. Aí a Ucrânia é um país sofrido, né? Vamos combinar um negócio. 2014 teve lá um conflito entre o povo e o governo. O Yanukovych, que era o presidente lá, que era amiguinho do Putin, né? E por que houve o conflito? Porque o povo ucraniano desejava liberdade, desejava ter acesso à internet, enfim, se aproximar do mundo ocidental capitalista. E deu no que deu, né? Milhares de pessoas feridas, mais de 100 pessoas, 125, se não me falha a memória, mortas, né? Mais de 90 dias, que culminou com a queda do presidente, do Yanukovych lá.
né? Então veja só as questões ideológicas envolvidas, né? São muitas questões ali. O povo quer liberdade, né? Quer ter acesso à informação, quer o ir e vir, né? Livre. É isso, né? Acaba sendo isso. E por que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acabaram, né? Acabou porque a corrupção e a falta de liberdade das pessoas, né? Lá em 91 a coisa desmanchou, né? Então você começa a traçar paralelos, começa a fazer analogias com certos políticos que tem aqui no Brasil. Quando você vê o político dizendo que quer controlar a internet, que quer o Estado maior, né? O que é o Estado maior? Mandando em tudo. O Estado mandando em tudo, tá? Isso nos remete lá ao Holodomor lá, que foi a morte pela fome, que aconteceu na Ucrânia, né? Quando o Estado confiscou a produção agrícola, matou milhões de pessoas. Há quem diga 7 milhões, 10 milhões de pessoas. Foi um genocídio provocado pelo Stalin. Então, você começa a analisar e fazer essas comparações. Você vê político dizendo que vai tomar o poder, que tem partido que tinha projeto de poder, né, para sempre. Você começa a ver e se assustar com tudo isso. Isso as pessoas precisam pensar. Precisa pensar nisso, né? Nós não desejamos um Estado grande. Você tem que diminuir o tamanho do Estado, porque isso aí resulta em corrupção. Os cidadãos tomam conta daquilo que não é dele, então ele está pouco se lixando para aquilo que acontece, para a eficiência de qualquer instituição que seja. Então me arrepia ver a possibilidade de político que se diz socialista ocupar a cadeira de presidente do Brasil, porque essas ideologias podem ser identificadas na fala dessa pessoa. Eu não quero isso, eu não desejo, não gosto disso. E voltando lá à Ucrânia, é aquilo que eu digo: não tem santo e não tem demônio. Ali é uma questão deles lá. O Brasil não tem nada com isso, mantém relação com os dois, né? Relações diplomáticas e comerciais. Então eu vejo que a neutralidade e o posicionamento que foi adotado na ONU, junto com outros países, pelo cessar-fogo, pela paz, é o posicionamento correto. Para que ele ficar ao lado do Putin, que é um ditador, né, que está no poder lá na base da força? Uai, pera lá. E aí o que o consórcio vai falar do Bolsonaro? Imagina, né? E se ele estiver do lado da Ucrânia, mas você vai do lado da Ucrânia, mas a Rússia é nosso parceiro comercial, você não pode fazer isso. Então fiquemos nós neutros, como estamos a favor da paz e a favor do cessar-fogo, né? É isso, eu vejo que é uma posição correta do Bolsonaro. Eduardo, eu vou tentar traduzir aqui de forma bem resumida o que você falou aqui em 2, 3 linhas, e depois eu até gostaria que você confirmasse se essa minha interpretação está correta. O Brasil, ele mantém então boas relações tanto com a Ucrânia quanto também com a Rússia. Então, nesse sentido, qualquer posicionamento, qualquer apoio ali poderia afetar, poderia ter consequências comerciais, né, nas importações, enfim, seria nesse sentido. Veja você, a Rússia é o fornecedor dos fertilizantes. O que são os fertilizantes? Para que são utilizados?
Agronegócio, o Brasil é uma potência ou não no agronegócio? É comida. E se esses fertilizantes nós não tivermos mais acesso, como é que faz? Precisa buscar em outro lugar, as dificuldades serão grandes. Se bem que isso não seria imediato, tá? Porque para as próximas colheitas aí parece que os estoques seriam suficientes. Mas é uma questão estratégica essa. A gente precisa disso. A gente tem reservas, né, de minerais, só que estão em terras indígenas. Aí vem toda aquela discussão, né? E eu particularmente acho que é muita terra para pouco índio, né? Os índios são brasileiros como nós, e as riquezas que tem as terras dos índios, elas precisam ser aproveitadas em benefício de todo o povo brasileiro, né? Então não precisa ser, obviamente, que respeitando o meio ambiente e tal, mas o Brasil precisa lançar a mão desses recursos, né? Para não ficar na dependência que a gente tem, por exemplo, da Rússia atualmente. Eduardo, ainda sobre fertilizantes, eu tenho um dado aqui que diz que o Brasil consome por ano cerca de 40 milhões de toneladas de fertilizantes. Dessa quantidade, 85% são importados, grande parte inclusive da Rússia. Agora, você crê que se esse conflito, se essa guerra continuar por muito tempo, vai afetar, ainda que o Brasil não tomou nenhuma posição de ficar de um lado de um presidente ou de outro país, pelo fato desses países estarem em conflito, né, sob pressão, você crê que afetaria essa importação, essa relação comercial? Já afetou, já está interrompido o transporte de fertilizantes lá, que é feito por intermédio acho que é a Belarus quem produz, né? E a Belarus é anexada à Rússia lá, é parceiro da Rússia lá, né? Então é de lá que vem os fertilizantes, se não me falha a memória, né? Mas a Rússia está em guerra. E como é que vai haver, né, o carregamento? Já interrompeu. Mas esse rompimento, Eduardo, só para me entender, esse rompimento da maneira que foi feito não seria tão drástico, porque não houve um rompimento assim porque rompeu com o país, entrou em desacordo, entrou em conflito com o Brasil porque o Brasil teria apoiado fulano ou Bertano. Seria um rompimento natural, né? Porque os países lá estão em conflito, naturalmente tudo para, tudo trava, né? Agora seria muito pior se o presidente, não só do Brasil, mas de qualquer país, tomasse algum partido e aí, logicamente, entraria naquela guerra política, né? De rompimento comercial mesmo. Sem dúvida. O interrompimento é natural, por conta de que lá é uma zona de guerra. Como é que você vai entrar com um navio numa zona de guerra? Está sujeito a levar um míssil, enfim, acontecer N situações aí que fazem parte de uma guerra. Se existisse além disso a componente política aí, né, o rompimento ou a tomada de posição, não, eu sou contra a Rússia, eu sou contra a Ucrânia, enfim. Complica. Lógico, complica a situação muito mais, né? Seria muito pior. Eu vejo dessa forma. Muito bem, Eduardo, nós já estamos aí praticamente terminando nosso bate-papo aqui, mas para completar aí, se ficou algum dado interessante sobre esse assunto, fique à vontade, Eduardo. Não, a gente tem muito a que lamentar, né? Uma guerra, a perda de vidas do povo, né, por questões políticas, né? Os políticos se desentendem e quem paga a conta disso, com a própria vida às vezes, inclusive é o povo. É o povo sofrido, é o povo da Ucrânia que já sofreu em 2014, né, que sofreu em 1931 e 32.
no Holodomor lá, que é a morte pela fome, né? Isso aí está registrado em filme, né? Eu posso aqui sugerir às pessoas que tenham interesse assistirem A Sombra de Stalin. É a história que eu estou falando aí de 1931-32, desse episódio chamado de Holodomor aí, tá? Você vê, né, no filme as pessoas morrendo de fome, até cenas de canibalismo, ao ponto que chegou, né? Existe isso aí. Esse conflito de 2014 da Ucrânia tem um documentário chamado Winter on Fire, Inverno em Fogo. Os dois, o filme e o documentário, são na plataforma Netflix. Existem esses filmes. Se as pessoas quiserem entenderem, né, quiserem ver o que aconteceu, podem assistir esses filmes. Então, lamentar muito. A preocupação é grande, como eu já disse, porque a proporção que pode tomar isso aí tá muito perigoso. Como eu já disse anteriormente, é a pior situação que a gente pode presenciar ou pôde presenciar desde a Segunda Grande Guerra Mundial até os dias de hoje, né? E também, só fazendo mais um paralelo aí, eu digo que não tem santo e nem demônio. Quero relembrar a questão dos mísseis em Cuba, em 1962, quando a Rússia queria colocar bases de mísseis em Cuba, que seria no quintal dos Estados Unidos, próximo dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos não quiseram, né? Foi o pior momento da Guerra Fria, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então veja você, né? E agora ele quer fazer o mesmo. E agora querem fazer o mesmo através da OTAN, né? Então fica aí para as pessoas pensarem, analisarem e fazerem seu juízo de valores aí. Ok, obrigado, Eduardo Elias. Bom dia para você. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. E dizer que sempre é um prazer bater um papo com vocês da URC, onde eu me sinto em casa. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. Palavras de Eduardo Elias Morani, ex-vereador da cidade. Sérgio Maia para a URC, bom dia, Watson, é com você. Bom dia, Sérgio, muito obrigado, Eduardo Elias.